Bem-vindos, eu sou o professor Elton e hoje vamos fazer uma revisão sobre regra de 3 composta. Vamos tornar a regra de 3 composta bem simples, então a gente vai resolver de maneira bem prática mesmo e tentando eliminar todas as possíveis dúvidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Então, regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, no caso direta ou inversamente proporcionais. Então, aqui nós vamos ver os passos que nós iremos utilizar para resolver a regra de 3 composta. Então, o primeiro passo vai ser construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas. Segundo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais a uma grandeza fixa. Então, a gente vai analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre em relação a uma grandeza fixa. E terceiro, para finalizar, a gente vai montar a proporção e resolver a equação. Vamos pegar para desenvolver aqui 4 exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Nós temos aqui algumas grandezas. No caso, nós temos impressoras, panfletos e o tempo em minutos. Vamos montar uma tabelinha então. Nós sabemos que 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. E queremos saber em quanto tempo, ou seja, eu não sei qual é esse tempo, estou chamando de tempo X, 3 impressoras produzem 2000 panfletos. Então, 3 impressoras vão produzir 2000 panfletos. Como nós temos 3 grandezas, vamos escolher uma para ser a grandeza fixa. Eu vou escolher onde tem um X. Então, essa aqui vai ser a minha grandeza fixa. Já vou aproveitar e vou repetir essa coluna, montando 40 sobre X igual. Vamos agora esquecer dos números e focar apenas nas grandezas. E a pergunta que fica é a seguinte, ó. Setinha para cima, eu estou perguntando, ó, quanto mais minutos, quanto mais tempo. Então, quanto mais tempo eu tenho para realizar um serviço, eu preciso colocar mais impressoras trabalhando ou menos. Então, quanto mais tempo a gente tem para realizar um serviço, eu posso colocar menos impressoras trabalhando. Já que o tempo vai aumentar, posso ter menos impressoras funcionando. Então, impressoras em relação a minutos é inversamente proporcional. Panfletos e minutos. Bom, quanto mais tempo eu tenho, né? Lembrando que setinha para cima, eu estou perguntando quanto mais. Então, quanto mais tempo eu tenho, quanto mais minutos eu tenho, no final eu tenho mais panfletos ou menos? Então, quanto mais tempo eu vou ter, mais panfletos. Então, panfletos em relação a minutos é diretamente proporcional. Vamos voltar agora aos números e vamos terminar de montar a nossa equação. Impressoras é inversamente proporcional. Então, na hora que eu for copiar aqui a coluna 6 sobre 3, eu vou inverter. Eu vou colocar 3 sobre 6. Já panfletos é diretamente proporcional. Na hora que eu for copiar a coluna 1000 sobre 2000, eu vou simplesmente manter 1000 sobre 2000. Então, a gente só vai inverter o que for inversamente proporcional aos minutos. E agora vamos resolver essa equação. Antes de resolver, dá para perceber que dá para simplificar essa fração pelo menos por 1000, né? Daria, por 1000. O máximo seria por 1000. Corto 3 zeros em cima e corto 3 zeros embaixo. E vamos multiplicar o que sobrou. 40 sobre x, vou manter, igual 3 vezes 1, 3, e 6 vezes 2, 12. Na sequência, produto dos meios igual ao produto dos extremos, então 3 vezes x, 3x, que vai ser igual 40 vezes 12, 480. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo, e nós temos 480 dividido por 3, 160 minutos no caso. Então, se eu colocar apenas 3 impressoras para produzir 2000 panfletos, elas vão levar um tempo total de 160 minutos. Então, esse foi o nosso exemplo 1. Nós vamos ter mais 3 exemplos. Vamos para o exemplo número 2. Sabe-se que 4 máquinas operando em 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de um certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidos por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias? Então, nós temos aqui algumas grandezas. Temos máquinas, horas, dias e toneladas. Vamos montar uma tabelinha.
Então, nós já sabemos que 4 máquinas, operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de um certo produto. E a pergunta que fica é a seguinte: quantas toneladas, ou seja, não sei, né? Vamos colocar aqui um x toneladas. Então, quantas toneladas serão produzidas por 6 máquinas, trabalhando 6 horas por dia, durante 6 dias? Vamos escolher uma grandeza para ser a fixa. Vou pegar aqui onde tem um x, que é a toneladas. Então, essa coluna 4 sobre x, eu já vou repetir. Então, está aqui 4 sobre x igual. Vamos esquecer os números. Pensar só nas palavrinhas. Setinha para cima, eu estou perguntando, quanto mais. Então, quanto mais toneladas produzidas, eu preciso de mais ou menos máquinas. Então, para produzir mais toneladas, eu preciso de mais máquinas. Portanto, diretamente proporcional. Quanto mais toneladas produzidas, eu preciso de mais horas ou menos horas. Então, quanto mais toneladas, eu preciso de mais horas. Diretamente proporcional. E quanto mais toneladas produzidas, eu preciso de mais ou menos dias. Então, para ter mais toneladas, eu preciso de mais dias. Então, dias é diretamente proporcional a toneladas. Voltando aos números. Vamos terminar agora de montar nossa equação. Máquinas diretamente proporcional. Então, eu vou pegar a coluninha máquinas, 4 sobre 6, e vou repetir, já que é diretamente proporcional. Horas também é diretamente proporcional, então vamos repetir também o 4 sobre 6. E o dias também é diretamente proporcional, também vamos repetir 4 sobre 6. E agora vamos resolver. O primeiro membro eu vou repetir, e o segundo vamos multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 64 vezes x, 64x, que é igual. 4 vezes 216 vai dar 864. No final, 64 está multiplicando, ele passa dividindo. E 864 dividido por 64 é igual a 13,5. No caso, vão ser produzidas, então, 13 toneladas e meia. Vejam só, na equação inicial, a gente até poderia pensar em simplificar antes. 4/6 daria para simplificar por 2. Então, poderia manter a primeira, 4 sobre x, igual. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. E faço isso nas outras duas, então ficaria tudo 2/3. Qual é a vantagem? Trabalhar com números menores. Em vez de fazer 4 vezes 4 vezes 4, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E ainda posso simplificar o 4 e o 8 por 4. Então, 4 dividido por 4, 1, vai ficar 1 sobre x. 8 dividido por 4, 2, vai ficar 2 sobre 27. No final, 1 vezes 2, 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 vezes 27, 27. O 2 está multiplicando, passa dividindo, e eu vou chegar no mesmo valor, que seria 13 toneladas e meia. Então, nós temos aqui 6 torneiras despejam 10.000 litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo 12 torneiras despejarão 12.000 litros de água? Então, nós temos algumas grandezas. Torneiras, litros e horas. Vamos montar a tabelinha. Então, 6 torneiras despejam 10.000 litros de água em 10 horas. Em quanto tempo, no caso que o tempo vai ser x, 12 torneiras vão despejar 12.000 litros de água. Vamos escolher uma grandeza para ser a fixa. Vamos pegar aqui horas, vai ser minha grandeza fixa. Então, a coluna horas eu já vou repetir, 10 sobre x, igual. Esquece os números, vamos pensar só nas grandezas. Quanto mais tempo nós temos para torneiras encherem, no caso, uma caixa de água. Então, quanto mais tempo eu tenho, eu preciso abrir mais ou menos torneiras. Então, quanto mais tempo eu tenho, isso me permite ter menos torneiras trabalhando. Já que eu tenho muito tempo para poder fazer esse serviço, eu posso colocar menos torneiras. Então, torneiras e horas inversamente proporcionais. Agora, quanto mais tempo eu tenho para encher uma caixa d'água, no final eu vou ter mais litros ou menos litros. Então, quanto mais horas, eu vou ter mais litros. Então, litros e horas nós temos que são grandezas diretamente proporcionais. Vamos voltar aos nossos números e vamos terminar de montar a nossa equação. Então, em relação a horas, torneiras é inversamente proporcional. Então, nós vamos inverter essa coluna, ficando 12 sobre 6. Já litros é diretamente proporcional. Então, nós vamos manter essa coluna, 10.000 sobre 12.000. Nesse caso, dá para simplificar pelo menos por 1.000,
cortando 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. E vamos resolver o que sobrou. Poderia simplificar o 12 com 6, no caso por 6. Poderia simplificar o 10 e o 12 por 2. Mas se não simplificar, não tem problema. Vou fazer sem simplificar esse exemplo. Então, eu tenho aqui 12 vezes 10, 120. E 6 vezes 12, 72. Para finalizar, x vezes 120, 120x, que é igual 10 vezes 72, 720. O 120 está multiplicando, ele passa dividindo, e nós vamos ter 720 dividido por 120 igual a 6. Então, o tempo será de 6 horas para 12 torneiras encherem uma caixa com 12.000 litros de água. E vamos para o quarto e último exemplo. Então, o quarto exemplo ele diz o seguinte. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 3.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Qual o número de funcionários necessários para que essa empresa produza 7.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia? Então, nós temos algumas grandezas. Nós temos aqui funcionários, peças, horas e dias. Vamos montar a nossa tabelinha então. Então, a tabelinha vai ficar assim. 10 funcionários produzem 3.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. A pergunta, qual o número de funcionários? Então, quantos funcionários vão produzir 7.000 peças, trabalhando 4 horas por dia ao longo de 15 dias? Escolhendo uma grandeza para ser a fixa. Vamos pegar aqui funcionários, porque é onde tem o meu x. Então, já vou repetir essa coluna. 10 sobre x é igual. Vamos esquecer dos números e analisar agora apenas as palavras, as grandezas. Então a pergunta que fica é a seguinte. Quanto mais gente trabalhando, no final eu tenho mais peças ou menos peças? Então quanto mais gente trabalhando, no final eu vou ter mais peças. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais gente trabalhando, isso permite eles trabalharem mais ou menos horas por dia. Lembrando que é para realizar o mesmo serviço. Então quanto mais gente eu coloco para trabalhar, isso permite eles trabalharem menos horas por dia. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais gente, mais rápido vai ser feito esse serviço, então preciso de menos horas. Quanto mais gente trabalhando, eu preciso de mais ou menos dias. Eu preciso de menos dias. Então, quanto mais gente trabalhando, eu preciso de menos dias, então são inversamente proporcionais. Tá? Horas e dias é tempo, e o tempo é sempre inversamente proporcional ao número de funcionários. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo. Então, menos horas e menos dias. Vamos voltar aos nossos valores e vamos terminar de montar a nossa equação. Em relação a funcionários, peças é diretamente proporcional. Então, essa coluna nós vamos simplesmente repetir. 3.000 sobre 7.000. Horas é inversamente proporcional, então vamos inverter. Vai ficar 4 sobre 8. Dias também é inversamente proporcional, vamos inverter, vai ficar 15 sobre 5. O máximo que eu vou fazer aqui é simplificar esses zeros, cortando 3 em cima e 3 embaixo. O resto eu vou simplesmente multiplicar. Então, o 10 sobre x eu vou repetir. E aqui eu vou multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 15, 180. No denominador, 7 vezes 8, 56. 56 vezes 5, 280. Posso cortar um zero em cima e um zero embaixo e sobrou 18 vezes x, 18x, que é igual a 10 vezes 28, 280. O 18 está multiplicando, passa dividindo, e eu tenho 280 dividido por 18, que vai dar 15,5. Como o x é número de funcionários, nós vamos arredondar para 16. Então, 16 funcionários vão produzir 7.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia. Porém, essa razão aqui, razão não, né? Essa equação que nós temos aqui, a gente poderia ter simplificado cada uma dessas razões. Vamos ver como que ficaria a simplificação. Então, a gente ficaria assim, ó. Primeiro que eu posso cortar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. Segundo, o 4 e o 8 dá para simplificar por 4. Então, 4 dá para dividir por 4, 8 também. O 15 e o 5 dá para dividir por 5 os dois. Então, a equação equivalente ficaria assim. 10 sobre x é igual a 3 sobre 7 vezes 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Depois, 15 dividido por 5, 3. E 5 dividido por 5, 1. E a gente multiplica o que sobrou. 3 vezes 1 vezes 3, 3. 7 vezes 2, 14. E agora, produto dos meios igual ao produto dos extremos.
x vezes 9, 9x. 14 vezes 10, 140. 9 está multiplicando, passa dividindo. E 140 dividido por 9 daria 15,55. Como o x é número de funcionários, a gente arredonda para cima, 16 funcionários. E assim a gente encerra a revisão envolvendo regra de 3 composta. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva